Em relação ao jogo de amanhã, naturalmente que é um derby e por isso um jogo centenário com duas equipas de enorme qualidade. É naturalmente um jogo que é difícil para qualquer das partes e, portanto, esperamos que na realidade sejamos nós a ganhar, mas evidentemente temos a noção de que quer uma quer outra equipa vai ter as suas dificuldades naturais num jogo destes. É um jogo que é muito apetecível para toda a gente em termos nacionais e esperemos que amanhã, naturalmente, que os benfiquistas saiam daqui satisfeitos. Em relação à segunda questão, Luizão ainda não, Grimaldo está na convocatória, depois amanhã logo veremos. Pergunto muito claramente se este derby é decisivo para as contas do título. Eu não vejo a situação dessa maneira. Não vejo porque há 19 jornadas, não basta fazermos uma jornada boa e depois temos as outras 18 a seguir, em que se não fizermos bem, de nada serve. Por isso, é um jogo importante, é um jogo até do ponto de vista mediático, tem uma importância ímpar no nosso futebol, mas a partir daí também ainda falta mais do que uma volta para se jogar. E é fundamental termos esta noção, porque os campeonatos, de repente, há campeonatos que são decididos nos jogos entre os chamados grandes, há campeonatos que são decididos nos jogos com as outras equipas que não os grandes, portanto nós temos que estar preparados para as 19 jornadas que aí vêm, sabendo que amanhã jogando em nossa casa, jogando contra um adversário de qualidade, um adversário que está à nossa frente, que nós vamos querer ganhar. Tão simples como isso. Mister, boa tarde. Ricardo Rampaz, em direto para a Bola TV. Pergunto-lhe se, para si, enquanto treinador do Benfica, é o derby em que se sente mais pressionado para vencer? Nunca coloco as coisas dessa maneira, porque já fizemos naturalmente muitos jogos destes. Todos os jogos com este mediatismo são jogos intensos, são jogos disputados, são jogos que a adrenalina está sempre no limite e, portanto, é mais um jogo que nós vamos fazer, um jogo em nossa casa, com os nossos adeptos, nós também temos a noção daquilo que podemos fazer, duas equipas que se vão ter que respeitar porque são duas de enorme qualidade, portanto, nada mais do que, na perspectiva de diferença, é um jogo como outros que nós já fizemos, não acrescenta nem muito mais nem muito menos. Ficam a faltar 18 jornadas, ainda há muito campeonato pela frente. Oi, Vitória, boa tarde. Filipe Gonçalves, em direto para a Sport TV. Eu pergunto-lhe se este é um jogo mais importante para o Benfica do que para o Sporting, desde logo tendo em conta a diferença pontual. O Sporting está em vantagem, embora são 3 pontos, mas também a questão anímica que pode, sendo um derby, servir de clique para um Benfica que teve alguns maus resultados no passado. Mais nas outras competições. Sim, é um jogo que, vamos lá ver, estes jogos diretos são jogos que qualquer equipa gosta de ganhar. Evidentemente que são jogos muito bem disputados e jogos muito equilibrados por natureza. Mas também pensar única e exclusivamente que ganhando ao Sporting estamos no caminho certo, evidentemente ganhando ao Sporting ou ganhando um jogo é sempre um bom elan, mas há muito mais jogo pela frente. Há a seguir mais 18 jornadas e isto é um campeonato de pontos, é um campeonato em que se tem que somar um conjunto de pontos alargado até ao final, que as equipas têm que ser fortes em todos os contextos. O nosso contexto em Portugal é, de repente, temos um jogo destes, como a seguir vamos ter um jogo em que uma equipa se fecha muito e que temos que arranjar outros argumentos para levar de vencida essa equipa. Portanto, nós temos de estar preparados para tudo. Amanhã, é evidente, pela dimensão que este jogo tem, qualquer das equipas gosta de ganhar, mas depois há mais 18 pela frente, eu não quero deixar de repetir isso. Boa tarde, Rui Vitória. Mário Caiado, em direto para a TV24. Há dias, em entrevista recente, disse que sentia alguma tristeza pelo facto do Benfica só estar no campeonato nesta altura. Como é que tem gerido esse sentimento consigo próprio e também com os jogadores, sobretudo antes deste jogo importante? Sim, enfrentando a realidade. Isto não há que, quando as situações são factuais, não há que estar a lamentar. Nós já não, se eu meter um pé a seguir estas escadas e a meter mal, já não posso recuperar. Quer dizer, já não há nada a fazer, há que pensar é como é que eu vou dar os passos seguintes. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Os jogadores entendem perfeitamente, temos esse sentimento, mas entendem que
Aqui há uma competição para nós, há um jogo amanhã, que é o jogo que é importante, que é esse é que nos focamos, porque focamos em cada jogo de uma forma muito separada. E, portanto, como esta mensagem é passada permanentemente, mas esta mensagem foi passada permanentemente este ano, como foi passada permanentemente nos anos anteriores, em que nós, em algumas competições, tivemos muito bons desempenhos, que já não se pode, não foi por ganhar o jogo anterior nas outras competições que a seguir já iríamos facilitar. A mesma coisa aqui, não foi por agora ficarmos fora das competições, de algumas delas, mas temos este jogo pela frente, temos o campeonato que é um objetivo que nós temos, e isto é tão simples e tão pragmático e uma conversa tão aberta com os meus jogadores que eles estão, obviamente, atenção, que não se, eu já disse isto, ninguém varre a poeira, o pó para baixo do tapete, toda a gente tem noção daquilo que foram os nossos desempenhos, mas agora há uma competição pela frente, há um jogo amanhã diferente dos outros pelo mediatismo que tem, e é assim olhando para os jogos da frente e ultrapassando, enfrentando as dificuldades e tentando superar permanentemente. Rui Vitória, muito boa noite. Mário Ribeiro, estamos em direto para a CMTV. Que impacto é que esta investigação que está a ser feita ao Benfica por alegada viciação de resultados tem nos seus jogadores, tendo em conta que grande parte deles esteve presente nesse Rio Ave Benfica que está a ser investigado, tal como o próprio Rui Vitória? Esse é um assunto que naturalmente que leva tempo a explicar e se calhar a abordar. Mas, primeiro, dizer-vos isto de uma forma muito clara e muito objetiva. A facilidade com que se levanta a poeira e se deixa o pó andar pelo ar, sem se pensar muitas vezes em consequências, é algo que a mim me deixa completamente abismado. Quer dizer, ninguém pensa nas famílias que estão envolvidas, ninguém pensa nos clubes que estão envolvidos, e não estamos a falar concretamente de A, B ou C, estamos a falar a facilidade. Faz-me lembrar, como temos um amigo nosso que diz muitas vezes, quando se rompe um saco de penas, as penas saltam por todo o que é lado. Se quisermos pôr as penas lá dentro, já não as voltamos a pôr. E a verdade é esta, a partir de agora já não se consegue pôr nada daquilo que se disse para dentro de um saco. E ninguém pensa nas famílias dos jogadores, dos treinadores, dos clubes, de quem está envolvido. Portanto, essa é uma primeira análise que é importante fazer. Depois, a segunda, eu não aceito que se tire o mérito, eu não admito que se mexa com aquilo que é o trabalho dos meus jogadores, o meu trabalho, que foi feito ao longo destes 2 anos, e do trabalho de pessoas que tiveram até antes de mim aqui a trabalhar, quer jogadores, quer treinadores, quer quem esteve nos staffs, a trabalhar de uma forma determinada, convicta, porque não se batem. Não se ganham títulos, tantos títulos assim, não se batem recordes, não se tem as exibições e os momentos que nós tivemos no passado de ânimo leve. E, portanto, é mérito de muita gente que eu não aceito agora que se meta em causa de uma forma tão leve, tão leviana, e não estou a falar exclusivamente nem por mim nem pelos meus jogadores. Estou a falar por toda uma estrutura e estou a falar por gente que até já cá não está. Portanto, pôr em causa isso, porque isto foi ganho com muito sacrifício, com muita qualidade também, mas muito sacrifício, muito empenho, muita dedicação, muitas horas a focar naquilo que eram os nossos objetivos ao longo deste trabalho todo. A outra questão, mais importante ainda, é que esta semana, se calhar fica provado claramente que isto já não é um ataque ou uma afronta ao presidente do Benfica, ao assessor do Benfica, ao treinador do Benfica, ao jogador do Benfica, ao administrador, não é uma afronta a nenhum de nós. Isto é uma afronta ao coração do Benfica. E é isso que os benfiquistas têm que entender. Isto já não é uma afronta, isto foi feito, ou é feito, de uma forma, não sei se será consciente ou inconsciente, mas seja de que forma for, é feito para nos dividir. Agora, cabe-nos a nós perceber isto. Isto é tocar no símbolo do Benfica, isto é tocar no coração dos benfiquistas. E isso os benfiquistas não podem aceitar, nem eu aceito que se coloque isso em causa. Portanto, esta semana teve este condão de trazer isto para cima da mesa, que eu não tenho problemas em trazê-lo aqui, exatamente porque também me parece que é a altura de marcar claramente uma posição. Uma posição enquanto pertencente e colaborador de todo este trabalho que foi feito, e ao mesmo tempo manifestar claramente pela voz dos benfiquistas e ao mesmo tempo alertar para aquilo que está neste momento a viver, porque isto já não é só, isto é claramente tocar aqui e tocar ali para nos dividir. Dividem-nos se nós quisermos. E os benfiquistas têm que sentir isto como um ataque ao seu coração, que isso é que é mais importante e não é aceitável. Eu estava quase tentado a terminar com esta sequência da sua resposta, mas acho que
Rui, boa noite. Voltando aqui um bocadinho ao jogo, falava há bocado da tal pressão, mas há um dado novo, é que o Benfica chega ao início do ano com apenas uma competição. Em termos de pressão, eu ouvi o que disse há pouco, que não se sente a tal pressão porque há muitos jogos aí pela frente. Mas acredita que o adepto do Benfica, se o clube não tiver êxito no jogo de amanhã, irá responder da mesma forma que pensa, ou seja, que o treinador pensa que há muitos jogos ainda pela frente? Eu não penso nas consequências dos jogos antes de jogar. Raramente vocês me ouvem aqui a falar que vamos ganhar. Dificilmente eu falo. No futebol nós nem conseguimos prever uma coisa nem outra. E, portanto, vivo as situações factuais. A questão de haver uma competição é a realidade, é o que temos. Já tivemos outras em que tivemos em todas e não há um efeito de relação causa-efeito de se jogar mais e ter mais preparação, ou de se preparar melhor, jogar menos, ter mais tempo de preparação. Isso para mim não entra. É importante a qualidade que se faz no tempo que se tem para preparar. E, portanto, aquilo que me parece, e é isto que também até ainda encontro até à resposta que eu disse anteriormente, aquilo que me parece é que havia esta preocupação de dividir-se, claro, os benfiquistas e se calhar deixar toda a gente até fora das competições. Porque também é muito claro para toda a gente que a onda benfiquista, quando começa e quando começa a rolar, é muito difícil travar. É muito difícil travar. Da mesma forma que nós podemos olhar da perspectiva negativa, também se podemos olhar do se da perspectiva positiva e da importância que isto tem no futebol português. Porque, na realidade, o Benfica e a massa humana que tem, a forma como se manifesta, a forma como este estádio amanhã vai estar aqui presente, é algo que não é fácil para qualquer adversário e não é fácil para os adversários diretos. É muito claro isto é factual. Agora, o seguimento da situação, nem penso nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Amanhã há um jogo contra uma belíssima equipa, uma equipa de qualidade, que já tem sido ao longo destes últimos anos e, portanto, não é diferente daquilo que eu acho que é uma equipa do Sporting, uma equipa do Porto, equipas de qualidade que nos metem sempre muitos problemas, como nós metemos naturalmente ao adversário. Mas vamos enfrentar, vamos jogar e temos capacidade para ganhar, como o adversário também tem capacidade para nos ganhar. Para mim isso é muito claro. Boa tarde, Vitória, Bruno Andrade da Gol.com. Um cenário hipotético, fictício para você, mas falando de futebol. Se vocês, treinadores em derbys, pudessem ter a possibilidade de tirar um jogador da outra equipa para não jogar, no caso do Sporting, qual você escolheria para ficar fora? E se me permite dizer, qual você acha que o Jesus escolheria para sair do Benfica dessa partida? É evidente que eu acho curiosa a pergunta, mas também não vou entrar nesse tipo de jogos para não se fazer qualquer título. E por outra questão ainda acessória, que é, parece-me que estes jogos têm que ser disputados com todos os intervenientes. É um jogo bom, um jogo que vai começar o ano, vai estar aqui naturalmente preenchido de benfiquistas e alguns sportinguistas naturalmente. Se vierem os melhores do Sporting, que está toda a gente disponível, assim nós cá os receberemos. E também da nossa parte também a mesma questão. Não vale a pena estar aqui a dizer este ou aquele. Acho que há vários jogadores, é uma equipa de qualidade, muito mais do que qualquer individualidade, é uma equipa na sua totalidade, como nós também temos uma equipa boa, uma equipa de qualidade que tirar um jogador não resolveria as coisas. Aliás, nos anos anteriores até houve situações de nós estarmos com dificuldade até nessa questão das peças do ponto de vista individual, e não foi por isso que as equipas tiveram melhor ou pior. Eu percebo, acho curiosa, até gostava de responder noutro contexto, mas num contexto mais privado. Aqui não vou responder a essa questão. Está bem? Obrigado. As palavras então de Rui Vitória nesta conferência de imprensa de antevisão do derby, com essa ideia forte, o treinador do Benfica também aqui a descodificar essa campanha que tem sido feita ao Benfica e ao coração